Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui estar gravando, falando, melhor dizendo, falando aqui, com todas vocês sobre resposta a uma oração simples e que Deus abriu a porta. Mas antes disso eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Estou passando aí por uns desafios, alguns probleminhas, mas eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração aqui embaixo, porque todos os dias eu oro, irmãs, no meu recinto secreto de oração. E eu oro por cada pedido, cada pessoa que se inscreve, cada pessoa que comenta. E eu oro também pelos meus seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55, amém? Então eu quero aqui, estar contando aqui uma resposta, uma resposta de oração que Deus ele me respondeu na época que eu comecei a minha caminhada, a minha vida, com o Senhor nosso Deus. Eu me lembro que quando eu tomei a decisão a Cristo, eu buscava muito ao Senhor e eu falava muito com Deus. Eu ia todos os dias para o monte, quase todos os dias eu jejuava, eu lia muita palavra. E naquela época Deus me deu assim algumas revelações proféticas, sonhos, algumas visões, sonhos, que uma parte desses sonhos de revelações estão se cumprindo nesse tempo, que eu estou vivendo de alguns anos para cá. Mas a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus, ele vai dizer que pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Sabe que e eu pedi a Deus o ministério da palavra, eu pedi a Ele que Ele me ensinasse a pregar, que eu não entendia nada da Bíblia, eu não entendia, e eu vi alguns vídeos de pregadores, de pregadoras, e eu desejava, eu queria pregar, falar da palavra, embora não sabia nada. E comecei essa busca de me consagrar, de buscar, de me colocar à disposição do serviço do Senhor. Irmãs, e Deus foi me dando revelações da palavra. Deus foi me dando assim, eu começava a ler e eu lia muito, muito, muito mesmo, vários textos por dia da palavra de Deus. Eu não lia assim mais quase nenhum outro livro, quase nenhum outro livro secular, só a Bíblia. E ali Deus foi me dando e Deus foi abrindo as portas aqui na minha cidade, aqui na minha cidade, aqui no município. E igrejas começaram a me convidar, irmãs, igrejas começaram a me convidar para estar levando a palavra em muitas igrejas, Igreja Assembleia de Deus, Metodista Wesleyana, Igreja Batista, igrejas independentes, ministérios grandes, congressos de mulheres. Aí foi indo, foi indo. Deus foi abrindo as portas, porque eu não tinha assessoria. Deus foi abrindo, foi abrindo. E ali eu comecei a ficar preocupada. Eu orando, eu falei assim, Senhor, eu prego e eu falo. Aí eu comprei, nessa época, Deus me orientou, eu comprei uma Bíblia de estudo, tem isso também. Eu comprei uma Bíblia de estudo, comentários e estudo, uma Bíblia séria de estudos, e eu ficava só naquilo dali, lendo e estudando, irmãs, eu estudei muito, assim, várias horas, e enfim, E ali eu comecei a ficar preocupada, eu falei, Senhor, eu só tô aqui, assim, eu te busco. E eu comecei a ficar preocupada com a parte técnica
da palavra, porque eu estava começando a ir em lugares grandes, pessoas assim, né, que tinha vários homens na tribuna e igrejas grandes, renomadas. Eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, Senhor, como que vai ser isso? Porque, irmãs, nessa época não tinha nem Instagram, Facebook começou a surgir, muitos anos. E ali, amada igreja, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer um curso bíblico, um seminário. Aí eu fui num seminário aqui da minha cidade. Por isso que é bom você ir, você pesquisar e botar a tua planta dos pés na terra que você deseja estar ou possuir. Aí tinha um seminário aqui próximo da minha casa, que eu nem sonhava em congregar nessa igreja, mas eu vi assim um slogan. Aí fui lá, irmãs. Aí era um preço muito assim caro para mim naquela época. Aí eu já desisti ali mesmo, né? A pessoa me deu orientação, desisti. Aí depois, anos mais tarde, eu estudei nesse seminário, me formei nesse seminário e me veio até convites, né, de outras pessoas, né, para estar dando aula nesse seminário. Olha como é que, né, Deus ele trabalha. Aí, irmãs, e eu comecei assim, era muito início mesmo de tudo, irmãs. Eu tava assim, né? Era muito início e eu comecei a ficar preocupada. Porque você tá pregando, você vai a uma igreja, você não sabe quem é que tá sentado ou sentada te ouvindo. E ali, irmãs, eu orei e falei, Senhor, eu preciso de um estudo bíblico, de um curso. Esse seminário que eu fui ver, muito caro, para mim não dá. Na época, né? E ali, irmãs, eu fiquei no Senhor. Aí uma irmã aqui, lá do Alto Uruguai, fala assim, Missionária Raquel, vem pregar aqui na minha igreja. Eu falei, vou aí na tua igreja. E ela agendou, anotei direitinho, né? Aí na época eu tava até com o carro, né, que eu tinha, que hoje eu já não tenho mais esse carro. E ali, irmãs, eu sei que eu passei lá na casa dela, nós fomos, né? Ela falou, tem como você passar aqui em casa? Eu, claro. Aí passei lá na casa dela, o esposo dela, que era o pastor dirigente da obra, né? Ele já tinha ido na frente, no carro só tava eu e ela. E ali a gente conversando, né? E eu ligada com Deus, né? Eu ligada com Deus. Eu ligada, irmãs, eu fico ligada com Deus, né? Principalmente nessas conversas informais, porque às vezes é nessas conversas informais que Deus ele responde a uma oração que você fez em casa no recinto secreto. E aqui eu quero repetir. Às vezes nessas conversas informais, seja com um cristão e às vezes até não cristão, você vai ter resposta de uma oração que você fez em casa. E ali nessa conversa informal, né, a irmã sentou assim do meu lado, eu lá e tal, dirigindo, a gente indo lá para o Alto Uruguai. Mas ela falou assim, eu quieta, né, hoje que eu tô mais falante, mas naquela época eu falava muito pouco. E ali, irmãs, o que aconteceu? Ela falou assim, Missionária Raquel, na igreja, assim, uma igreja que tem aqui, né? Lá é uma igreja muito grande do Ministério de Madureira. Ela falou assim, lá, irmã Raquel, tá tendo curso bíblico. Assim mesmo, irmãs. Ela não sabia da oração, ela não sabia do que eu tinha falado com o Senhor, ela não sabia da minha necessidade que eu havia falado com Deus. Ela simplesmente falou isso, olha lá, tem um professor lá, que é o professor Sérgio, e ele dá aula toda segunda-feira, e lá é de graça, irmã Raquel. Lá não precisa pagar nada. É o quê? Como que é isso? Aí ali, eu ligada com Deus, né, e eu pensando, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Olha aí, Jesus. Ó, Deus responde às orações. Eu vou repetir. Deus responde a tua oração.
E no momento que ela estava falando aquilo, eu falei, Senhor, é o Senhor respondendo a minha oração. E ali, amada igreja, eu fiquei assim, né? Como eu tô agora, né? Feliz, emocionada. E eu falei, Senhor, muito obrigada. O Senhor é fiel, porque o Senhor sabia da minha necessidade. E ali, irmãs, Deus trabalhou. Eu comecei a ir para aquele curso bíblico. Era o professor Sérgio, até hoje acho que é ele, né? E assim, é interdenominacional, vai quem quer. Eu era na época, né, da Igreja Batista do Calvário e Igreja Pentecostal Batista do Calvário. E eu ia lá, irmãs, toda segunda-feira. Houvesse chuva, frio e não ia assim muita gente. Tinha época que ia muita gente, tem época que vai pouca gente. Irmãs, mas é só palavra, só palavra, só palavra. Eu saía de lá flutuando, porque ele só falava da palavra. Acho que até hoje tem esse curso lá. E eu fiquei lá, acho que uns 2 anos frequentando, toda segunda-feira. E foi aí depois Deus foi movendo, Deus foi trabalhando, e Deus foi operando, né? Deus foi realizando. Então, assim, a tônica desse vídeo, eu gravei esse vídeo para te dizer que Deus, ele ouve a sua oração. Pode ser algo grande ou pode ser algo simples. Você pode falar sobre tudo com Deus, que ele ouve e ele responde. E ele é o maior interessado em responder às suas orações segundo a sua vontade e o seu querer. Amém? Que Deus te abençoe, se você concorda ou não concorda, se você crê ou não crê, se você acredita ou não acredita, deixe teu comentário aqui embaixo. E se eu não me engano, eu acredito que tenha católicos aqui no canal. Você que é católico, que de repente fala assim, irmã Raquel, eu não sou evangélico, mas eu sou católico e eu rezo. Olha, Deus, ele ouve também. Jesus, ele vai dizer assim, vai que a tua fé te salvou. Quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te julgar? A fé, ela move montanhas. E aqui nesse canal, eu não tenho discriminação de nenhum segmento, de nenhum credo religioso, não tenho. Se você se sentir bem, quiser ficar aqui, se você gostou desse vídeo, se você ficou aqui até o final, né, desse vídeo, eu acredito que você tenha gostado do conteúdo. Se você quiser ficar, fique, porque aqui eu não tenho nenhuma discriminação de credo, de filosofia, nada disso. Aqui eu compartilho apenas algumas experiências minhas com Deus. Não tenho a pretensão e não sou a dona da verdade, nem tenho a pretensão de ser, mas é apenas o compartilhar de algumas experiências naquilo que eu creio e que eu acredito. Que Deus te abençoe. Paz.